o quanto você está sofrendo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje estou aqui para trazer mais uma mensagem de Deus para o seu coração nessa segunda com sabedoria. Se você gostar dessa mensagem, curta, compartilhe, fique até o final para que então o YouTube possa recomendar também essa mensagem. Se inscreva no canal para que você possa então acompanhar outras mensagens como essa para te edificar na caminhada com Jesus. Bom, o que a gente quer falar hoje aqui está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, onde então Paulo apresenta uma defesa acerca do seu apostolado, acerca da sua autoridade como apóstolo de Jesus Cristo, que vinha sendo contestado ali por alguns coríntios, principalmente que estavam seguindo falsos mestres, falsos apóstolos. Inclusive ele até menciona de forma jocosa, de forma irônica, os superapóstolos que eles estavam seguindo. Até porque tinha uma questão da própria oratória de Paulo, que segundo dizem não era tão eficaz, mas ele em conhecimento ele superava todos os outros. Então a partir do versículo 16 diz assim: outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como louco então, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não o falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo tão sábios, de boa vontade vocês toleraram loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Fazendo uma pausa aqui, Paulo então está justamente criticando a forma como os coríntios aceitavam algumas doutrinações, alguns ensinos, algumas enganações, explorações que eram feitas por parte desses falsos apóstolos e que Paulo então estava dizendo que ele não era capaz de fazer isso com os próprios coríntios. Continuando, ele diz assim: mas naquilo em que outros têm ousadia e volta a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Então Paulo aqui está falando justamente sobre os sofrimentos que ele passou por justamente pregar a palavra, por justamente seguir a Cristo, e que ele está demonstrando aqui para a gente que seguindo o modelo dele, como ele diz em outra passagem, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, ele está dizendo para a gente que isso faz parte da vida cristã, isso faz parte da pregação do Evangelho, porque quem não está disposto a sofrer, quem não está disposto a carregar a sua própria cruz, como Jesus Cristo falou para a gente, ele não está preparado para ser de fato um seguidor de Cristo, não está preparado para ser um cristão verdadeiro, porque Jesus nos deu essa ordenança de que nós devemos ir fazer discípulos em todas as nações. Ele nos deu a grande comissão, como é chamado. Então, nós temos que seguir a Jesus Cristo e estar dispostos a sofrer por amor ao Evangelho. Porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a partir do momento que nós seguimos Ele, e nós carregamos a nossa cruz, e nós fazemos a nossa obra, ou seja, a obra que Jesus Cristo nos concedeu a fazer, que é a obra dele, na verdade, nós vamos ser fortalecidos, vamos ser suportados por Ele.
porque ele venceu o mundo, nós também nele somos mais que vencedores, como diz na palavra também. Então que nós tenhamos essa percepção que faz parte de um verdadeiro evangelho, faz parte de uma verdadeira pregação do evangelho ser perseguido. A palavra também diz que nós teremos perseguições, nós sofreremos perseguições, principalmente conforme os dias avançam, conforme o fim dos tempos se aproximam, conforme a volta de Jesus se aproxima. Então, isso vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais crítico, cada vez mais notório. E que nós estejamos, então, preparados para isso. Essa palavra aqui, então, ela vem para nos fortalecer, para nos mostrar que nós devemos estar preparados para isso, e quem não está preparado para ser perseguido por causa do amor de Cristo, não está preparado para ser um cristão de verdade. Então que a gente tenha isso em mente, que a gente guarde isso no nosso coração e que a gente se prepare para que a gente possa então sofrer aquilo que precisar sofrer, para que a gente possa fazer a obra de Jesus, para que a gente possa fazer o seu ir, de pregar a sua palavra, a fazer com que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam salvas e sejam então trazidas para o seu reino. Se você gostou dessa palavra, curta, compartilhe, ative o sininho, mande para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, nos siga para que você possa acompanhar outras mensagens como essa e que você tenha então uma segunda com sabedoria, e que Deus te abençoe. Um grande abraço.